A paz do Messias chamado Cristo. Jesus, para todos vocês, meus irmãos e meus irmãos, Deus os abençoe e os proteja e os livre de todo o mal. Meus irmãos, sabemos que Deus, Ele mandou Noé construir uma grande barca para ele e sua família serem salvos do dilúvio. Porque Deus, Ele olhou do céu para a terra e viu a humanidade toda corrompida, mas quando ele olhou para Noé, ele viu um homem obediente e dedicado a ele. Aí ele disse: Noé, eu resolvi destruir a humanidade e essa terra. Pegue madeira boa e faça uma grande barca para você e sua família. Mas só que tem uns detalhes que as 4 mulheres, a esposa de Noé, e a esposa de Sem, e a esposa de Cã, e a esposa de Jafé, elas não pegaram no pesado, mas ajudaram, porque elas cozinhavam e levavam o alimento cozinhado para eles se alimentarem e trabalharem juntos. Eles juntos construíram a arca e entraram os 8 e os animais que Deus os enviou para Noé colocar na arca e fossem salvos junto com eles. Aleluia. Olhem, Noé e Sem, Cã e Jafé e a esposa de Noé e as 3 esposas dos seus 3 filhos foram salvos porque foram obedientes. Eles foram obedientes e foram salvos. Deus não vai salvar os desobedientes, não. Ele espera que os desobedientes creiam no Evangelho, creiam em Jesus Cristo, o seu Filho, como o único Salvador pessoal da sua vida, para que venham ser salvos da destruição deste mundo. Meus irmãos, e também Deus, Ele mandou que Noé construísse a arca. Ele não duvidou. Ele creu e começou logo a construir a arca. Todos eles, os 8, se dedicaram a construir a arca. E agora está escrito no livro de Gênesis capítulo 6, do versículo 13 ao versículo 14. Versículo 13 e o versículo 14. Capítulo 6, versículo 13 e versículo 14. E também eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que
No livro de Êxodo, o capítulo 25, e o versículo 10 e o 22, Deus manda que Moisés construa a Arca da Aliança, para que o povo, a geração próxima que viesse a crer nos 10 mandamentos do Senhor nosso Deus, que foi dado a Moisés para o povo venha se obedecer. Mas vamos ler para que vocês venham entender. A Arca da Aliança está também no livro do Êxodo, capítulo 37, versículo 1 e versículo 9. Diga aos israelitas que façam uma arca de madeira de acácia, de 1,10 m de comprimento, por 66 centímetros de largura e 66 de altura. Revistam de ouro puro essa caixa, por dentro e por fora, e em toda a volta coloquem um remate de ouro. Façam também 4 argolas de ouro e ponham nos 4 pés, ficando 2 argolas de cada lado. Façam cabos de madeiras de acácia e revistam de ouro. Enfim, os cabos nas argolas nos lados da arca, para que ela possa ser carregada. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. Eu lhe darei as 2 placas de pedra, onde estão escritos os mandamentos, e você porá essas placas na arca. Para que você leia e fale para o povo o que é que eu quero deles, que eles obedeçam e nunca desobedeçam. Faça também uma tampa de ouro puro de 1,10 m de comprimento e de largura. Me equivoquei, vou falar de novo. Faça também uma tampa de ouro puro de 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura. Agora está certo. Faça 2 querubins de ouro batido, um para cada ponta da tampa. Isso deve ser feito de modo que os querubins formem uma só peça com a tampa. Os querubins ficarão de frente um para o outro, olhando para a tampa. As 2 asas ficarão abertas, cobrindo a tampa. Coloque dentro da arca as
2 placas de pedra, que eu vou lhe dar, e ponha a tampa na arca ali. Eu me encontrarei com você, e de cima da tampa, do meio dos 2 querubins, eu lhe darei as minhas leis para o povo de Israel obedecer. Para o povo de Israel obedecer. Aleluia. E para o povo de hoje também, nós temos que obedecer a Jesus Cristo, o Messias. Temos que o obedecer. E também a gente agora vamos ver em Deuteronômio capítulo 10, versículo 2. E eu escreverei nas placas aquilo que escrevi naquelas que você quebrou. Depois ponha as placas na arca, dentro, os 10 mandamentos, bote dentro da arca, para que o povo venha lembrar de me obedecer. E você também, Moisés, para que venha lembrar e me obedecer. Vamos ler também em Números. Capítulo 17 e o versículo 23 ao 26. Aleluia. Perdão, não é o capítulo, não é o livro de Números, não. É o livro de Êxodo. Êxodo de novo, capítulo 16 e o versículo 33 e o 33 e o 34. Então Moisés disse a Arão: pegue uma vasilha, ponha nela 2 litros de maná e coloque-a na presença de Deus, o Senhor, a fim de ser guardada para os nossos descendentes acreditarem em nós. Depois de nós, eles acreditarem, porque nós não vamos viver para sempre. Arão fez como o Senhor havia ordenado a Moisés e colocou a vasilha diante da arca da aliança,
para que ficasse guardada ali. Para que o povo venham lembrar-se e acreditar e venham obedecer ao Senhor nosso Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, agora, por que Deus, Ele sempre manda que os seus filhos o obedeçam, não somente seus filhos, todos o obedeçam, para que Ele venha salvá-los, para que Jesus Cristo venha salvá-los, para que o Messias, chamado de Cristo Jesus, venha os salvá-los deste mundo mau, que um dia desaparecerá. Não sabemos o dia e nem a hora, mas irá acontecer. Meus irmãos, a pergunta é também: por que os filhos de Levi morreram? Porque foram desobedientes ao seu pai, ao Senhor nosso Deus e ao seu pai. Vamos ver agora aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 2 e o versículo 12 e o 17. Vamos ver lá. Versículo 12 ao versículo 17. Os filhos de Eli. Os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com Deus, o Senhor. Eles não obedeciam aos regulamentos a respeito daquilo que os sacerdotes tinham o direito de exigir do povo. Quando um homem estava oferecendo o seu sacrifício, o ajudante do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes e, enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo dentro da panela e tudo o que o garfo tirava ficava sendo do sacerdote. Era costume fazer isso todas as vezes que um israelita ia a Siló para oferecer sacrifícios, mas antes mesmo de a gordura ser tirada da carne e queimada, os filhos de Eli mandavam que o ajudante do sacerdote fosse e dissesse a quem estava oferecendo o sacrifício: me entregue um pedaço de carne para o sacerdote assar. Ele não vai aceitar de você carne cozinhada, mas só carne crua. E se o homem respondia: deixe que a gordura queime primeiro, depois você pode tirar o que quiser. O ajudante do sacerdote dizia: não entregue logo essa carne. Não, entregue-me logo essa carne. Me entregue logo essa carne, senão eu a tomarei à força de você. Assim os filhos de Eli tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus, o Senhor. E para o Senhor o pecado desses moços era muito
grave. Samuel continuava no serviço de Deus, o Senhor. Embora ainda fosse menino, vestia um manto sacerdotal de linho. Ana, a sua mãe, todos os anos fazia uma túnica para ele e a levava quando ia com o seu marido oferecer o sacrifício anual. Então Eli abençoava Elcana e a sua mulher e dizia: que o Senhor Deus dê a vocês e a Ana, a sua mulher, outros filhos, para tomarem o lugar do que foi dedicado a ele. Depois eles voltavam para casa. E o Senhor abençoou Ana, e ela teve mais 3 filhos e 2 filhas, e o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor. E agora, a morte dos filhos de Eli, por desobediência. Ele já estava muito velho, ele ouvia falar de tudo o que os seus filhos faziam aos israelitas, e também que eles estavam tendo relações com as mulheres que trabalhavam na entrada da tenda sagrada. Então Eli disse, por que é que vocês estão fazendo essas coisas nojentas? Todos me falam do mal que vocês estão praticando. Parem com isso, meus filhos. Eu estou ouvindo o povo do Senhor Deus dizer coisas terríveis a respeito de vocês. Se uma pessoa pecar contra outra, o Senhor pode defendê-la, mas quem pode defender aquele que pecar contra Deus? Ninguém. Ninguém pode. Mas eles não ouviram, não deram atenção à palavra dos seus pais, do seu pai. Ofni e Finéias não deu ouvido, não deu atenção ao seu pai, não quis obedecer. O pai, pois, o Senhor havia resolvido matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer, e tanto o Senhor como as pessoas gostavam cada vez mais dele. A profecia contra a família de Eli. Então um profeta procurou Eli e lhe deu esta mensagem de Deus. O Senhor, eu me revelei ao seu antepassado Arão, quando ele e a sua família eram escravos no Egito. Você sabe que eu os escolhi entre todas as tribos de Israel, para serem meus sacerdotes, servirem no altar, queimarem incenso e usarem o manto sacerdotal na minha presença. E dei a eles o direito de ficarem com uma parte dos sacrifícios queimados no altar. Porque é que vocês olham com tanta ganância para os sacrifícios e ofertas que eu ordenei que me fossem feitos. Porque você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando que eles engordem comendo a melhor parte de todos os sacrifícios que o meu povo me oferece. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, prometi
no passado que a sua família e os seus descendentes me serviriam para sempre como sacerdotes. Mas agora eu digo que isso não vai continuar, pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. Olhem só, ouçam todos, aqui é o Senhor falando nessa noite para todos vocês. Mas agora eu digo que isso não vai continuar, pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. Que eu matarei todos os moços da sua família e da família do seu pai, para que nenhum homem da sua família chegue a ficar velho. Assim, não tem nada de diferente. Todo aquele que rejeita o Evangelho, que rejeita o Messias, chamado de Cristo Jesus, também está rejeitando o Pai, e o Pai os rejeitará. E o Senhor Jesus, no dia da sua vinda, rejeitará todos os que os rejeitaram. Você passará dificuldades e terá inveja de todas as coisas boas que vou dar ao povo de Israel, mas ninguém da sua família chegará a ficar velho. Deixarei vivo apenas um dos seus descendentes, que será meu sacerdote, mas ele ficará cego e perderá toda a esperança. E todos os seus outros descendentes morrerão de morte violenta. Ofni e Finéias, os seus 2 filhos, morrerão no mesmo dia. E isso será uma prova para você de que o que eu disse é verdade. Escolherei para mim um sacerdote fiel, e ele fará tudo o que eu quero. Darei a ele descendentes que sempre estarão a serviço do rei que eu escolhi. E todos os outros descendentes de você que por acaso ficarem com vida, terão de se curvar diante do rei para pedir dinheiro e comida, e implorarão para ajudar os sacerdotes a fim de terem alguma coisa para comer. E agora, vou falar para todos vocês entenderem e compreenderem. Os filhos de Eli foram tão ingratos, desobedientes ao Senhor nosso Deus e ao seu pai. E Eli também pagou o preço por não governar a sua casa, não colocar ordem na sua casa, na casa do Senhor nosso Deus, melhor falar assim. Os filisteus tomam a arca da aliança. Naquele dia o povo de Israel foi lutar contra os filisteus. Os israelitas acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afecá. Os filisteus se aprontaram e entraram na luta. Eles venceram os israelitas, matando no campo de batalha mais ou menos 4.000 soldados. Quando aqueles que tinham escapado voltaram ao acampamento, os líderes do povo de
Israel disseram: por que é que o Senhor Deus deixou que os filisteus nos vencessem? Hoje, vamos trazer de Siló para cá a arca da aliança, para que assim o Senhor esteja no meio de nós e nos salve dos nossos inimigos. Então mandaram mensageiros a Siló para trazerem a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. E Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli, vieram junto com a arca. Quando a arca chegou, os israelitas gritaram tão alto que a terra tremeu. Os filisteus ouviram o grito e disseram: escutem esses gritos no acampamento dos hebreus. O que será que aconteceu? Quando souberam que a arca da aliança do Senhor, nosso Deus, havia chegado ao acampamento hebreu, os filisteus ficaram com medo e disseram: um Deus chegou ao acampamento dos israelitas. Ai de nós, nunca aconteceu uma coisa assim. Ai de nós, quem poderá nos salvar destes poderosos deuses? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam corajosos, filisteus, lutem como homens, ou seremos escravos dos hebreus, como eles já foram nossos escravos. Lutem como homens. Assim os filisteus lutaram, os israelitas foram vencidos e fugiram correndo para sua casa. E houve uma grande matança. 30.000 israelitas foram mortos. Então os filisteus tomaram a arca de Deus, e Ofne e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. Um mensageiro, um homem da batalha que correu da batalha, escapou vivo, da tribo de Benjamim, correndo desde o campo de batalha, correu do campo de batalha, iu correndo apressadamente até Siló, e chegou lá no mesmo dia para mostrar a sua tristeza. Ele havia rasgado as suas roupas e posto terra na cabeça. Eli estava sentado numa cadeira perto da estrada, esperando ele esperando. Ele estava muito preocupado com a arca da aliança. Não estava preocupado com Ofne nem com Finéias, estava preocupado com a arca da aliança. Quando o homem deu a notícia, toda a gente da cidade ficou apavorada e começou a chorar alto. Eli ouviu os gritos e perguntou: que barulho é esse? Então o homem correu para contar as notícias a Eli. Eli estava com 98 anos e completamente cego. O homem disse: eu fugi da batalha e hoje mesmo vim correndo de lá até aqui. O que aconteceu, meu filho? Perguntou Eli. O povo de Israel fugiu dos filisteus. Respondeu o mensageiro:
foi uma terrível derrota para nós. Além de tudo, os seus filhos, Ofni e Finéias, foram mortos pelos filisteus. Os filisteus os mataram. A Arca da Aliança também eles tomaram e levaram. Quando ouviu falar na arca, ele caiu da cadeira para trás, perto do portão da cidade. Ele estava muito velho e gordo. Por isso, quando caiu, quebrou o pescoço e morreu. Eli foi o líder do povo de Israel 40 anos. E agora, meus irmãos, a desobediência de Ofni e Finéias, o pecado de Ofni e Finéias, também causou a morte de Eli. Eli não se preocupou com a morte dos seus 2 filhos, porque os seus 2 filhos eram desobedientes, rebeldes, não davam ouvido ao seu pai e nem obedeciam ao Senhor nosso Deus. Então, ele teve remorso e compaixão pela arca da aliança do Senhor nosso Deus. Mas mesmo assim, morreu. E agora, meus irmãos, o porquê que os filhos de Jó morreram. Também foi por causa da desobediência. Eles desobedeceram ao Senhor nosso Deus. Por isso que morreram. Havia um homem na terra de Uz. E esse homem, ele era obediente ao Senhor nosso Deus e ele se desviava do mal todos os dias da sua vida. Esse homem era Jó. E ele tinha os filhos dele e as filhas também, que eram rebeldes, desobedientes. Eles davam banquetes, festejavam, e Jó
todas as madrugadas ele iria oferecer ao Senhor nosso Deus sacrifícios pelos seus filhos, para que Deus os protegesse. Mas por causa deles, Satanás foi até Deus e pediu a Deus para matar Jó. Mas Deus disse: não, a vida dele é minha, ele me pertence. Mas vai e tire tudo que ele tem, toque em tudo que ele tem, menos na vida dele. Satanás veio com fúria, desceu com fúria e matou os animais de Jó, os seus escravos também foram mortos, um monte. E por último, ele matou os filhos de Jó. Também por desobediência. Foi desobediente. Meus irmãos, minhas irmãs, a desobediência não leva ninguém a lugar nenhum. Nós não chegamos a lugar algum. Temos que simplesmente, com toda a sinceridade em nossos corações e nossas mentes, obedecer ao Senhor nosso Deus. E viver até um dia que o seu filho, o Messias, voltar para buscar a sua igreja que está esperando por ele. E agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo. E até logo. Amém.